Glória a Deus, aleluias. É um prazer estar com os irmãos, as irmãs mais uma vez e todos que acompanham aqui este canal, ok? A gente vai estar falando hoje algo muito importante, muito edificante para as nossas vidas. Especificamente nós vamos estar falando em relação à armadura de Deus. Nós vamos entender um pouquinho como eu e você, como termos a armadura de Deus, ok? Vamos ler uma passagem, pega a sua Bíblia, a gente vai ler uma passagem em Efésios, capítulo 6, acompanhe comigo, por favor, pega a sua Bíblia, Efésios, capítulo 6, ok? A gente vai estar lendo aqui essa passagem, a partir do versículo 10, a palavra de Deus, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, fica firmes. Estais, pois, cingidos, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Muito bem, então é muito importante nas nossas vidas, amados, meus amigos, que a gente possa se revertir de toda a armadura de Deus. Como que a gente consegue isso? Se revertir da armadura de Deus, né? Tem um jeito, aqui a gente leu, a Bíblia deu, né, um caminho, uma direção para isso, né, uma receita, vamos dizer assim, para que a gente se revirta, né, vista realmente essa armadura celestial, espiritual, né, aqui nesse mundo terreno. E a gente faz isso se fortalecendo no Senhor. O versículo 10 ele diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, aqui já está uma dica, né? Que como que eu me fortaleço? É em Deus, é em Jesus, no Espírito do Senhor, né? E na força do seu poder, na sua unção. Mas como que eu faço isso? Eu sei que se eu for para uma balada, para uma festa, para uma cervejada, né? Para prostituição, para o adultério, enganar os outros, mentir, roubar, eu não tenho como me fortalecer em Deus desse jeito. Isso é maligno. Dessa forma, eu vou estar fortalecendo a carne, né? A minha carne e não o meu espírito. Mas se eu for para a igreja, se eu for orar, se eu for jejuar, se eu for ler a Bíblia, se eu for buscar conhecimento de Deus, se eu for adorar a Deus, né? Se eu for louvar a Deus, se eu for praticar boas obras, né? No meu testemunho do dia a dia, né? Fazendo bem, promovendo a paz, né, sem intrigas, sem contendas, sem divisão, né, sem estar falando mal da vida alheia, eu estarei me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E a Bíblia, então, ela diz para nós se vestir dessa armadura de Deus, né? E nós devemos se vestir dessa armadura para nós ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Satanás, os demônios, eles têm seus laços, eles têm suas ciladas, né? Eles têm todo o seu planejamento maligno para destruir o ser humano, para destruir você, pai de família, mãe de família, o filho, a filha, o irmão, a irmã, o avô, a avó, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, toda a família, todas as pessoas, né? O inimigo ele planeja todos os dias, os demônios planejam todos os dias destruir as pessoas. Mas nós precisamos o quê? Se vestir da armadura de Deus, ficar firme,
Para quê? Para quando vir o ataque de Satanás contra as nossas vidas, ele não ter poder de nos derrotar. Por quê? Por causa da presença de Deus em nossas vidas. Então, queridos, a Bíblia, ela nos dá alguma dica, né? Ela diz claramente no versículo 12 que não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que é isso? É você combater com o ser humano, é você estar intrigado ali com sua família, talvez com alguém dentro do seu lar, você está intrigado, ou no seu convívio social, ou no seu emprego, ou na igreja, ou na sociedade em geral. De repente você tem pessoas que você combate, que você briga, que você se divide, que você se intriga. Não, a nossa luta não é contra a carne. O que é a carne? Contra o ser humano, não é. A carne se refere ao homem, o ser humano. Não, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra, os principados, a Bíblia diz, e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, o inimigo ele opera, nos lugares celestiais, nas potestades do ar, e tem um efeito terreno, onde o diabo quer destruir realmente o homem. Pessoas que se envolvem em acidentes, laços de morte, brigas, drogas, tantas e tantas contendas, bebidas, tantas coisas que levam o homem à perdição e à ruína. Por quê? Porque o diabo está ali, envolvido naquelas coisas, naqueles laços, naquelas ciladas, para destruir o ser humano. Aí a Bíblia diz então, para nós tomar o quê? A armadura de Deus, no versículo 13, para a gente ficar, para a gente poder resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, nós devemos permanecer inabalável, ficar firmes, diz a palavra de Deus. Como permanecer inabalável? É fazendo a vontade de Deus, é obedecendo as Escrituras, é não dando lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, A palavra de Deus diz, lá em Tiago, que nós devemos sujeitar-se a Deus, nós devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós sabemos que muitas pessoas têm sido atacadas, muitas famílias têm sido atacadas por Satanás, os filhos que vão para a prostituição, para as drogas, as filhas que vão se prostituir, se drogar, beber, pessoas que vão para o crime, para a criminalidade, os jovens, lares destruídos, casamentos que não duram, tudo porque tem demônios, ali brechas que o ser humano dá para o diabo entrar na vida deles e operar essas divisões, essas intrigas, essas maldições, e os lares têm sido destruídos. Jovens, novinhas, grávidas, dentro da casa da mãe e do pai, sem valor, para a sociedade. Mas Jesus ele diz assim para você, que ele veio para te dar valor, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Então você pode tudo em Jesus. Se você tiver sua família, alguém da sua família passando por algum problema sério em relação a isso, você pode dar a volta por cima e você poderá vencer em nome de Jesus. Então Deus, queridos, Ele pode todas as coisas, a favor da sua vida, e creia porque a vitória é sua. Aí ele diz assim, estai pois firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o capacete, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O capacete, se refere ao seguinte: se você tiver com o capacete na sua cabeça, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação é a Bíblia, é a palavra de Deus. O que vai acontecer? Quando as pessoas lançar palavras que te atingem, que faz você chorar, que faz você desanimar na vida, essas palavras não vão entrar na sua mente. Por quê? Porque tem um capacete da salvação, que é o que? É a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a receita da palavra de Deus é isso. É nós conhecer as Escrituras, manejar essa espada
e assim Satanás será derrotado. Aqui é a nossa arma espiritual contra todas as astutas ciladas do diabo. Então, queridos, se revirta de Deus, se fortaleça em Deus, né? Busque o Senhor, busque Jesus, né? Busque a salvação, entregue a sua vida ao Senhor, ore pela sua família. Talvez muitos da sua família tenham sido destruídos por Satanás, aí nas drogas, nas bebidas, nas prostituições, no adultério, né? Fazendo negócios errados, enganando os outros, passando os outros para trás. Tudo isso é demônio. Você que trabalha numa empresa e você faz negócio errado, talvez até rouba ou manipula documentos, alguma coisa para ali se dar bem, tudo isso é maldição, é demônio. E o seu caminho não é o céu, né? O caminho do céu é estreito, né? E a Bíblia diz que poucos passarão por esse caminho, andarão por esse caminho. Mas o caminho que leva à perdição, ele é largo, é fácil. Você consegue as coisas mentindo, passando os outros para trás. Por quê? Porque você está vivendo uma vida na carne, agradando aos demônios, Satanás e não a Deus. Então Deus diz assim para você: toma posição, entra na presença do Senhor, aceita Jesus mesmo como teu Salvador. Não adianta você dizer que tem Jesus, mas você não obedecer a palavra dele. A palavra do Senhor diz, Jesus fala para nós em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, ali o versículo 15, Jesus fala assim: se me amardes, guardarei meus mandamentos. Então, se você ama a Deus, a Jesus, você guarda a palavra dele. E guardar a palavra de Deus é obedecê-la, é cumprir, é exercer, é viver essa palavra dia após dia. Deus quer fazer isso na sua vida. Então, se revirta do poder de Deus. O versículo 10 diz, Efésios 6,10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que a gente faz isso? Obedecendo a palavra de Deus, ok? Que Deus te abençoe, você e sua família, e que você seja mais que vencedor. Se quiser falar comigo, o meu telefone é 993880833, ok? Esse é o meu WhatsApp, eu deixo à disposição para você falar comigo, e eu posso até lhe acompanhar aí no seu lar, fazer uma oração, e você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. 0619 93880833, beleza? Deus te abençoe e não deslugar o diabo. Anda na presença de Deus, obedeça a palavra de Deus e você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Um abraço, a paz do Senhor Jesus.